Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado porque você mais uma semana está aqui com a gente. O Identidade Geral está todo especial, porque nessa semana se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas como é que você descobre a identidade de uma mulher? Essa pode ser uma das mais reveladoras e profundas atividades que um homem pode tentar realizar. Reveladoras porque, obviamente, homens não são mulheres e, por isso, a cada nova descoberta sobre elas, nós, homens, vemos a nossa compreensão do mundo se expandir. E profundas porque tentar descobrir a identidade de uma mulher é como explorar os oceanos. Quando você fica feliz porque descobriu algo novo, percebe que descobriu apenas 1% de tudo que ela contém. Assim como explorar os mares, tentar descobrir a identidade de uma mulher em sua totalidade é uma tarefa praticamente impossível. Mas assim como os exploradores são atraídos pela vastidão e complexidade das águas, nós homens não conseguimos resistir e vastidão e complexidade do comportamento feminino são sempre nosso alvo. E assim como o mergulhador se lança no mar para tentar fazer novas descobertas, nós homens nos lançamos em conversas, relacionamentos e inclusive entrevistas, para conhecer um pouco mais do ser mais bonito e complexo desse planeta Terra, a mulher. E é isso que você vai ver no Identidade Geral de hoje. Assim como um mergulho no mar não tem a intenção de compreender toda a complexidade dos oceanos, nossas entrevistas nesse programa não têm a pretensão de entender 100% o universo feminino. Mas as entrevistas de hoje buscam descobrir mais sobre a identidade de algumas mulheres incríveis. Como a jornalista Márcia Kidouk, a consultora de assuntos internacionais Suad Nasser e a professora e escritora Sônia Rigoli. Se você é homem, se prepare para as novas descobertas. Se você é mulher, sente-se e identifique-se nas diferentes situações, histórias e sentimentos que serão apresentados hoje aqui. E também, se você é mulher, se sinta homenageada, afinal esse programa foi feito realmente pensando em você. Por isso, você que é mulher e a gente está comemorando esse dia especial, Dia Internacional da Mulher, ou você que é homem, pode sempre participar com a gente. Isso não mudou, tá? Sua participação é sempre fundamental. novotempo.com/jornalismo é o nosso site, facebook.com/ntjornalismo. Se você ainda não curtiu a nossa página, curta, sempre muitas novidades por lá. E tem também o nosso Twitter e Instagram, @ntjornalismo. Estamos aguardando a sua participação. Durante muitos anos, ela foi editora de grandes revistas femininas. No entanto, decidiu ir mais fundo no universo da alimentação e passou cerca de um ano fazendo pesquisas e entrevistas para entender como a indústria alimentícia manipula os alimentos com apenas um propósito: viciar você. Eu tenho o prazer de receber agora a jornalista Márcia Kidouk. Oi, Márcia. Prazer. Muito obrigado, por favor, fique à vontade. Obrigada. Que prazer ter você aqui, Márcia, porque o seu livro, a sua pesquisa é realmente interessantíssima. Eu queria saber, para início de conversa, como que uma jornalista que trabalhou em diversas revistas aí, principalmente do universo feminino, resolve dedicar a carreira para falar sobre alimentação, para essa pesquisa? A ideia surgiu porque a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? E, no entanto, a gente nunca comeu tão mal, a gente nunca teve tanta dúvida sobre o tema. Então, eu resolvi investigar, né? E escrever um livro-reportagem. Por que a gente come mal hoje? É falta de informação ou porque a gente não quer dar ouvidos para aquilo que a gente já sabe? Eu acho que tem as duas coisas. Tem um pouquinho de cada. Eu acho que tem um excesso de informação, a gente não sabe filtrar, a gente não sabe, porque uma hora isso pode, outra hora isso não pode, Sim, a gente fica o ovo, coitado, é um vilão. Uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é maléfico. E aí a gente fica na dúvida, nossa, mas será que pode ou que não pode? E a gente começa a complicar um assunto que deveria ser simples. Deixa eu até mostrar o livro. Olha, o livro se chama Prato Sujo: Como a Indústria Manipula os Alimentos para Viciar Você. Está aqui o livro da Márcia. Você comenta no livro de que a gente fala tanto sobre pessoas morrendo de fome no mundo,
Só que existem muitas pessoas que estão morrendo, na verdade, pelo excesso de comida, né? Por obesidade. E, inclusive, aqui no Brasil. Isso. Inclusive, assim, no Ocidente, isso é um problema. Porque o nosso corpo, ele sempre procura o alimento mais calórico, né? Mais energético. E a gente faz isso sem perceber. Toda pausa que a gente tem, toda hora a gente quer comer uma coisinha, um docinho, um salgadinho. Você também explica uma outra questão sobre essa, da gente sempre procurar o alimento mais calórico, porque o nosso cérebro, ele consegue identificar isso, né? Isso. Então, eu acho que o exemplo que você usa é até o da batata frita. Isso. Então, eu como batata frita, porque é uma delícia, e aí eu até me dou aquilo como uma recompensa, né? Isso. Hoje eu tive um dia ruim, hoje eu tive um dia não muito tranquilo, aí eu vou lá, quero comer uma batata frita. Isso. E o meu cérebro identifica que aquilo é uma comida que vai me dar prazer, que vai me satisfazer. Então eu sempre procuro essa comida. Isso. Então quando a gente come, tem uma liberação no cérebro de uma substância que chama dopamina. A dopamina, ela é responsável pela sensação de bem-estar. Então você come e você fica bem. Quanto mais calórico o alimento, mais dopamina o seu cérebro produz. Então, quando você teve um dia difícil, por exemplo, pegou muito trânsito, não ficou bem no trabalho, você chega em casa e se você come uma batata frita, aquilo vai te liberar muita dopamina e você vai sentir aquela sensação automática de bem-estar. Se você comer uma alface, que tem pouca caloria, quase nada, você não vai ter esse prazer. Então, por isso que se você colocar uma batata frita e uma alface, você vai preferir a batata frita. Agora, você fala também que a comida vicia. Então, você até usa que farinha, sal, açúcar e gordura são as drogas mais viciantes do universo da gastronomia. Da gastronomia. Agora, a gente pode comparar esse tipo de vício, o vício que essas substâncias acabam proporcionando a outras drogas mesmo? A gente pode, algumas sim, porque o que acontece é o seguinte, quando você estimula muito esse mecanismo no cérebro, essa produção de dopamina, você estimula uma região chamada centro de recompensa do cérebro. Então você acostuma o cérebro àquela alta dose de dopamina. Quando você não dá aquilo que o cérebro está acostumado a ter, você sente como se fosse uma síndrome de abstinência. Então, o mecanismo é o mesmo, não os efeitos no corpo, não. Então, a comparação com drogas pesadas é nesse sentido. A comida, ela estimula o mesmo mecanismo que é esse centro de recompensa no seu cérebro, mas não tem os efeitos. Os efeitos são outros, né? Obesidade. Os efeitos colaterais são diferentes. São diferentes. Bom, você fala, o subtítulo é Como a Indústria Manipula os Alimentos para Viciar Você. E aí, realmente, o teu estudo mostra que existe uma forte influência da indústria e desde muito cedo, né? Vou ler um trecho aqui, uma pesquisa que você traz, que é da Universidade de Calgary, no Canadá. Analisou 186 papinhas e outros alimentos infantis. E olha, descobriu que 63% tinham excesso de sódio ou de açúcar. Ou seja, substâncias que você diz que são viciantes, né? Tanto o sal, aí pelo sódio, quanto o açúcar. Isso na papinha do bebê. Na papinha. É fácil entender essa questão pelo seguinte, o nosso paladar, ele é ensinável. Quando você ensina uma criança a comer muito sal, ela aprende muito rápido. Se você ensina uma criança a comer vegetais sem muito tempero, pode ter uma resistência, porque o gosto é amargo e tal, mas se você ensina, ela aprende. Se a gente insiste em algum gosto que a gente não gosta, porque não está acostumado, por exemplo, muita gente não come verdura verde muito escura porque é amargo. Se você vai lá a primeira vez, não gosto porque é amargo, isso aqui eu não como, você nunca vai aprender. Se você insistir, você vai ver que depois de um tempo, o seu organismo aprende. Isso é muito verdade. Eu já falei isso até num outro programa que eu apresentava, especificamente sobre saúde aqui na emissora, da minha avó, porque a minha avó sempre morou com a gente e ela fazia a gente comer essas coisas. Então, eu, por exemplo, sou um apaixonado por jiló, mas não gostava quando eu era criança. E ela dizia assim, não, meu filho, come, que você acostuma. Olha, ela e aí ela ia motivando a gente, não, come um pouquinho que você acostuma. Da próxima vez você vai querer comer mais. E realmente deu resultado. E eu acho que isso tem o papel da indústria mesmo, que está aqui na pesquisa,
Mas tem o papel dentro de casa, né, Márcia? Porque, assim, aquelas crianças que têm a chupeta molhada ali no açúcar, colocam refrigerante na chuquinha dos bebês. Eu já vi isso pessoalmente acontecendo. Então, a indústria está lá preparada para viciar desde cedo, mas os costumes familiares fazem toda a diferença aí, né? Fazem. E aí essa questão da indústria, a indústria é uma empresa. Ela vive de vender produtos que a gente consome. Ela não faria isso se a gente não gostasse desses produtos cheios de sal e açúcar. Então, quando você pega um produto infantil cheio de açúcar, muito doce, com muito corante, tudo, é porque a gente acostumou as nossas crianças assim. Porque se as crianças não gostassem e a gente não comprasse, a indústria não ia fazer. Então, existe uma simbiose aí, né? E a ideia do livro é fazer com que as pessoas fiquem atentas a isso. Então, é o que você falou, é dentro de casa. Se você ensinar dentro de casa, aprender dentro de casa, você vai consumir melhores produtos. O livro, ele é realmente grandes pesquisas, tem muitos números, né, para poder comprovar a tua argumentação. Por exemplo, essa sobre as famílias e as crianças, uma outra pesquisa da Universidade de São Paulo mostrou que 31% dos recém-nascidos, então aí menos de 3 meses de vida, já tinham experimentado açúcar. Bebês com menos de 1 ano de idade que tomam frequentemente refrigerante chegam a 56,5%. Então, é mais do que a metade dos bebês com menos de 1 ano tomam refrigerante regularmente. É aquilo que a gente estava conversando. Por que pais fazem isso? É falta de informação? É falta de tempo? É falta do quê? É um conjunto disso. Às vezes as pessoas não têm informação, não sabem a consequência que isso gera no organismo da criança e no paladar, que isso vai acostumar o paladar da criança para que ela não sinta gosto, não sinta o sabor de outras coisas que não tenham muito açúcar ou muito sal. Então, seria uma falta de informação. E também a falta de tempo, por quê? Porque hoje em dia, mais da metade das famílias é liderada por mulheres. Então, assim, a mulher trabalha fora, né? Não seria justo a gente dizer que mães estão dando refrigerantes para os filhos porque não estão nem aí. Não seria, é cruel falar isso. O que acontece é que hoje a gente tem menos tempo com a família. E isso se reflete em toda a nossa alimentação. E eu acho que quando a gente não está vendo a doença iminente ali, a gente não se preocupa com a nossa saúde, porque ela está ali dando conta do recado. Então, são tantas as atividades, né? Tem que chegar em casa e tem que cuidar da casa depois de um dia estafante no trabalho. Aí tem a criança que chegou da creche. Então, como a mãe não está cuidando da própria saúde, o pai não está cuidando da própria saúde, eles também vão tendo esses hábitos passados para os filhos. Exatamente. E você explicou sobre essa região do cérebro, que ela é tocada ali pela dopamina, e aí a gente fica viciado, e cada vez que a gente come esses alimentos ruins, cada vez a gente quer mais comer os alimentos ruins. E isso a gente é acostumado desde criança. Mas existe volta? Existe. Existe como treinar o paladar para a gente voltar a poder ter uma alimentação saudável? Existe e é a tentativa. É não desistir na primeira tentativa. Pode criar uma regrinha, por exemplo, eu tenho uma regrinha. Quando eu experimento alguma comida que eu não gosto, eu experimento mais 3 vezes. Porque dificilmente eu não vou gostar mais 3 vezes. Porque a gente tem que entender que o paladar é treinável, como você falou, né? Para então, qualquer pessoa. Comer o gilozinho, que o giló é o grande vilão, né? Comer o gilozinho a primeira vez não quer dizer que todas as vezes que eu comer giló, eu vou sentir o mesmo gosto. Isso. Agora, não que isso vá ser fácil, né? Você traz uma pesquisa aqui que eu acho fantástica. A pesquisa é do Scripps Research Institute. Eles colocaram os animais e dividiram em 2 grupos. Os ratinhos que comiam açúcar e os ratinhos que não comiam. Comiam ração. Depois que o rato comia açúcar, ele não voltava a comer ração mais. E aí tem um desenvolvimento muito pior ainda disso. Conta pra gente dessa pesquisa. Que essa pesquisa é que eles davam choques, né, nos animais. Esses que comiam muito açúcar, eles ficaram tão viciados no açúcar que mesmo quando os pesquisadores começaram a dar choque neles, cada vez que eles chegavam perto do açúcar, eles não pararam de comer. Eles preferiam levar o choque, sentir a dor,
a abdicar do açúcar. Para você ver como chegou o Eu achei vício. impressionante e achei alarmante, alarmante. isso. Porque se isso acontece com os ratos, isso acontece também com a gente, né? Sim. Então não vai ser fácil a gente conseguir não ter uma alimentação cheia de açúcar, não ter uma alimentação também cheia de gordura. Isso, não é fácil, mas eu acho que o primeiro passo é não ser radical. É não começar cortando tudo. Não vou comer açúcar nunca mais. A melhor saída para a alimentação é moderação. Então, assim, se você come muito açúcar, começa a comer menos, come menos no outro dia, menos ainda na semana seguinte. Quando você perceber, o seu corpo não vai mais precisar do açúcar, você vai comer se você quiser. Naturalmente você vai diminuindo. Deixa eu só ler um dado aqui, olha, também retirado aqui do livro. Hoje, 67% dos brasileiros entre 19 e 59 anos ultrapassam a quantidade ideal de açúcar na dieta. Em 1930, cada pessoa consumia 15 quilos de açúcar durante todo um ano. Hoje, são 55 quilos, de 15 para 55 ao ano. A média mundial é de 21 e na China, 7, porque os orientais eles realmente usam menos açúcar, né? Eu trouxe aqui, Márcia, o seguinte, algumas coisas para você explicar para a gente que eu acho que são meio que pegadinhas saudáveis, sabe? A gente pensa que está indo por um bom caminho, mas através da sua pesquisa você percebeu que não muito. Primeira coisa que eu tenho aqui, olha, é um copo lindíssimo de suco natural. Natural? Natural. Tá. Suco é o seguinte, quando você come a fruta, você come as fibras e você come uma quantidade X da fruta. Quando você faz um suco, você espreme várias frutas, então a quantidade de... A fruta tem açúcar natural, que chama frutose, então a quantidade de açúcar aumenta, as fibras vão embora ou diminuem muito, né? Se você coar o suco, por exemplo, esse deve ser coado, você elimina a parte das fibras que ajudam na digestão, então isso acaba não sendo tão saudável quanto você comer a fruta. Agora, uma outra coisa que a gente nem trouxe aqui, mas o suco que é industrializado, eu acho que é um grande vilão e um vilão muito escondido, né? As pessoas não querem tomar refrigerante para evitarem o açúcar, mas o suco de caixinha, às vezes tem mais açúcar do que o próprio refrigerante, né? Tem mais açúcar e quase nada de fruta. Né? Essa é uma dica água com açúcar, alguns têm corante. Outra coisa aqui. Não vou comer mais pão branco, vou comer pão integral. Vou lá no mercado, na seção de produtos industrializados e vou comprar o meu pãozinho integral. Sinto dizer que talvez seja uma cilada também. É mesmo. Hoje em dia, a gente tem muita marca. Dependendo da marca, tem ofertas de pães integrais que têm menos fibras do que pão branco. E tem uma outra coisa também. Quando você lê o rótulo, você vira o pãozinho lá, lê o rótulo. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, ferro, é farinha branca. Então, o pão integral, a maioria dos pães integrais, a ordem dos ingredientes é pelo que tem mais para o que tem menos. Então, o primeiro é o que mais tem. É o que mais tem. Se você comprar um produto que tiver escrito farinha, o primeiro, é porque aquele produto ele tem mais farinha do que qualquer outro ingrediente ali da Mas e se for a farinha integral? Não está escrito farinha integral? Tá, sim, mas assim, se for em primeiro lugar, significa que tem mais farinha integral. Só que os nossos pães no Brasil, para o nosso paladar, eles colocam açúcar para ficar mais palatável, para a gente gostar mais. Você até traz uma pergunta que, você traz uma pesquisa que o Brasil, entre 40% e 70%, do trigo é altamente refinado, né? Isso. Então, assim, pão integral, que o primeiro ingrediente é farinha integral, pode correr os olhos ali mais para frente que vai ver açúcar mascavo na forma. Então, se você está fazendo uma dieta, pode ser que esse pão integral, dieta para emagrecer, pode ser que esse pão integral ele seja mais calórico, porque ele tem açúcar. Entendeu? Então, mais calórico do que o pão branco. Por isso que tem que ler o rótulo. Ler rótulo é uma coisa que a gente não faz, mas é extremamente importante, muito importante. E eu já estou segurando aqui um refrigerante. Refrigerante. Um refrigerante que está escrito aqui, olha, não sei se a câmera consegue mostrar, 0. Então, é melhor eu consumir um refrigerante 0 do que um refrigerante normal, não é?
Não, não. Quando fala zero, é zero de açúcar comum, mas ele tem adoçante. O adoçante, ele é processado pelo fígado. É diferente, ele tem um outro mecanismo dentro do nosso corpo do que o açúcar comum, que a gente chama, né, do açúcar de mesa. Então, assim, o açúcar, ele estimula um mecanismo que é de produção de insulina, do pâncreas e tal. E o adoçante, ele estimula o fígado. O que acontece? Se você não tem uma restrição para açúcar, por exemplo, os diabéticos, eles não podem comer açúcar, claro. Então tudo bem, eles vão tomar, por recomendação médica, eles vão consumir o que tem adoçante. Mas se você não tem uma restrição, você pode sobrecarregar o seu fígado pode ser levado a produzir mais um tipo de gordura, enfim, você pode prejudicar um órgão, porque você acha que você não vai comer uma coisa que não é saudável. E essa regra, então, não vale só para o refrigerante zero, vale para tudo que eu vou adoçar. É melhor o açúcar do que o adoçante. Isso, se não tem restrição médica, sim. E existem outras coisas, né? Por exemplo, sucralose, mel, outras coisas mais naturais que podem substituir esse adoçante que a gente compra no supermercado, né? A não ser assim, se você está fazendo uma dieta acompanhada por uma nutricionista que fala, olha, vamos reduzir calorias, então ela vai passar produtos que tenham adoçante. E aí vai ser por um tempo até reduzido também. Exatamente, é um tratamento acompanhado por um profissional, é diferente do que a gente faz no dia a dia, né? Que a gente opta já pelo adoçante achando que é a opção mais saudável. Agora vamos lá, carboidrato à noite engorda. Olha, eu costumo dizer que o corpo não tem preconceito com horário. Não, não tem. Se você comer lasanha, um monte de lasanha de manhã ou comer à noite, aquelas calorias da lasanha... Estão contando. O que acontece com essa regrinha de comer carboidrato à noite engorda? Porque o carboidrato ele é absorvido rapidamente, né? Você come qualquer coisa com farinha já está ali quase digerida, então vai rapidinho. E aí você sente fome logo. Então, para quem tem esse problema de acordar de madrugada para saltar a geladeira, come e aí já tem fome e vai lá beliscar uma coisinha ou outra, o carboidrato não é indicado porque você vai ficar com fome logo. Claro. Aí seria bom comer uma coisa mais substanciosa. Mas se você não tem esse tipo de problema, o horário é indiferente. O que conta é assim, a quantidade de calorias que você ingeriu e a quantidade de calorias que você gasta. Olha, interessantíssimo. E, assim, a gente trouxe algumas dessas pegadinhas que a gente acha que sabe alguma coisa sobre saúde e, na verdade, não. Mas no livro tem outras coisas muito interessantes. Parabéns mesmo pela sua pesquisa, viu, Márcia? Obrigada. Eu sei que foi uma coisa que você foi demorando anos aí para desenvolver, né? E tá aqui o resultado nesse livro-reportagem. Então, parabéns pelo seu trabalho. Prazer enorme ter tido você aqui. E espero que Deus continue abençoando suas pesquisas. Amém, você pretende continuar na área de saúde? Sim, sim. Eu gosto muito dessa área e acho que tem muita coisa para esclarecer, para tirar os mitos a respeito do assunto. Com certeza. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Obrigado por ter vindo hoje aqui. Obrigada. Lembrei até do meu período no Vida e Saúde hoje aqui, totalmente. Gente, vamos para o intervalo. Logo depois, a gente recebe outra mulher incrível, a consultora de assuntos internacionais e gestora pública, Suad Nasser. O Identidade Geral volta já.